noite. E aí, pessoal? Chegando ao fim aí do nosso cronograma, né, teórico. E hoje a nossa discussão, para finalizar o assunto, ela vai estar totalmente voltada para os principais procedimentos que são realizados e também demonstrar para vocês qual que é a equipe que participa de todo esse cuidado, quem que está por trás de tudo isso, tá? Então, vamos fechar com chave de ouro aqui. Essa aula final, ela traz para vocês exatamente, né, aquilo que a enfermagem faz com tanto manuseio, com tanta capacidade, com tanta dedicação, que é exatamente os procedimentos, né? É algo que está totalmente envolvido, totalmente ligado com a nossa prática. E você, o bom enfermeiro, é aquele que consegue, né? Unir aí toda a teoria juntamente com a prática, que é capaz de desenvolver habilidades, de ser seguro naquilo que se faz, de ter o conhecimento, embasamento técnico e teórico. Então, vou abordar os principais, lógico, né? Que são vários, são muitos. Não sei se vocês já estão tendo a oportunidade de estagiar, eu acredito que sim, mas já serve como uma bagagem aí para vocês. Acredito que a maioria já conhece os procedimentos que a gente vai discutir. E é isso. Aqui, procedimentos direcionados para a prática do cuidado paliativo. Esse é o objetivo, tá? Então, quais são esses procedimentos que a gente vai discutir aqui hoje, que eles são mais praticados aí dentro dessa prática? A via subcutânea é uma via que ela tem uma aceitação boa, primeira escolha para pacientes cronificados, pacientes paliativos que se encontram aí em atendimento principalmente domiciliar, né? Porque é uma via que ela é parenteral, de escolha, e através dela a gente permite a administração de medicamentos, soluções para reidratar aquele cliente que está ali recebendo atendimento do cuidado paliativo. Os procedimentos invasivos, apenas discutir em qual momento ele será indicado. O cuidado com as ostomias, muito comum o paciente paliativo fazer uso de ostomias, né? A ostomia ali é qualquer orifício que foi feito cirurgicamente. Então, eu tenho a cistostomia, eu tenho a colostomia, vários, né? Eu tenho a gastrostomia. Então, é comum o uso no paciente paliativo. Cuidados com a cavidade oral, independente, né, de ser o paliativo ou não, a gente sabe que essa é uma prática que ela é da enfermagem, e esse cuidado depende aí do nosso manejo, da nossa atenção, feridas e curativos e as medidas de higiene e conforto, tá? Então, esses são os principais procedimentos que envolvem a prática do cuidado paliativo. E aqui no Tocantins não é tão comum a prática do home care, que é o atendimento domiciliar. Mas nos grandes centros, em Brasília mesmo, que foi a última cidade que eu trabalhei antes de mudar aqui para o Tocantins, é bastante comum esse paciente paliativo ele receber o cuidado em casa. Então, toda a equipe ela deve ser treinada e desenvolvida para realizar essa prática desses principais procedimentos que eu coloquei aqui para vocês. Isso é o básico. O que é o básico? É saber ofertar a medicação no momento necessário, saber ofertar a dieta, saber realizar um procedimento invasivo, caso ele seja indicado, ter o cuidado com as ostomias para saber manejar, saber fazer aquele curativo,
ter o cuidado com a cavidade oral, porque se eu não tenho esse cuidado, esse paciente ele pode evoluir com outras condições que são decorrentes aí dessa falta de manejo da cavidade oral, como a estomatite, a pneumonia associada, né? Aí é a aspiração, porque se eu não faço uma prática que ela é assertiva, infelizmente ele vai desenvolver outras condições, né? Cuidado com feridas e curativos, não preciso nem frisar tanto, vocês sabem que a enfermagem ela tem um papel extremamente importante, né? Eu sempre falo que a linha de frente nesse cuidado somos nós, né? Que avaliamos, que decidimos qual cobertura e as medidas de higiene e conforto para poder proporcionar, né, aquela qualidade de vida que a gente tanto discutiu no decorrer de todo o semestre, que cuidado paliativo é tornar o paciente protagonista ali do seu processo e trazer condições de qualidade de vida, seja para o paciente, para o familiar ou para o seu cuidador. Ok? Então, agora vamos discutir cada pontinho desse aqui para vocês entenderem melhor. O objetivo da aula não é discorrer a prática, tá? Não é no cuidado paliativo que a gente trabalha aí os protocolos, tá? Então, aqui é mais para discutir o procedimento e falar algumas vantagens e desvantagens. O procedimento técnico é na disciplina, né, de prática, quando vocês começarem a atuar aí nos estágios que vocês vão aprender. Então, vamos lá. A primeira discussão é sobre a via subcutânea. Todo mundo tem conhecimento do que é essa via? Então, por que ela vem como algo importante no cuidado paliativo? Por conta do contexto global que a gente já discutiu. A gente tem observado o envelhecimento da população, o aumento aí das doenças crônico-degenerativas, como exemplo, né, o câncer, a esclerose lateral amiotrófica. Então, esse envelhecimento e esse aumento das doenças crônico-degenerativas tem tornado mais pacientes com indicação de receber o cuidado paliativo, de receber esse cuidado especializado, certo? Por este motivo, a gente tem que discutir, a gente tem que buscar cada vez mais sobre métodos que são alternativos, porque quando eu consigo proporcionar esses métodos alternativos, eu proporciono a qualidade de vida, eu anexo ali o conforto para aquele paciente. E uma dessas vias alternativas e que tem um custo-benefício que ele é satisfatório é a via subcutânea, pessoal. Por quê? O paciente que ele é indicado para realizar aí, né, a sua terapia parenteral por via subcutânea, ele tem um conforto maior, ele tem menos risco de evoluir com infecção. Então, a via subcutânea, ela vem para a administração de medicamentos e soluções de reidratação, quando as vias parenterais, tá? E oral, e apresenta de forma restrita ou associada à contraindicação de procedimentos invasivos, tais como a dissecção venosa e a introdução de catéter. Não entendi, professora. Então, por que essa via existe, gente? Essa via, ela é indicada no cuidado paliativo para fazer a administração de medicamentos e soluções de reidratação naquele paciente, quando se indica uma reidratação que ela é parenteral. Se eu falo que é via parenteral, é porque a via aí, né, de corrente sanguínea. E esse paciente também pode receber pela via oral. Então, quando eu indico essa via para o paciente, eu acabo não expondo ele a procedimentos que são mais invasivos, porque quando não se faz a via subcutânea,
vai se indicar ou uma dissecção venosa ou a punção de um acesso venoso central. E isso pode trazer mais riscos para esse paciente, mais exposição, risco de infecção, risco de pneumotórax na hora da inserção, tá? Então, assim, o que vocês têm que colocar na cabeça? A professora falou que é obrigatório a via subcutânea nesse paciente que está parenteral? Não. Cada caso, cada paciente, ele deve ser avaliado de acordo com as suas condições. Se for um paciente que está estável, só ali mesmo com a sua prescrição de medicação diária, né, que são suas medicações de uso crônico, dá para tocar beleza essa prática da via subcutânea. Mas se eu tiver um paciente paliativo que ele já está ali numa situação mais crítica, de emergência, vocês vão entender que essa via ela não é mais indicada, porque a infusão dela é mais lenta. E vocês concordam comigo que quando eu tô com um paciente crítico, a demanda dele é bem maior. Então tem que ser um acesso que ele é mais calibroso, um acesso de via rápida para eu poder infundir volume, para eu poder infundir drogas que vai estabilizar a pressão, a frequência cardíaca. Enfim, vai depender do que aquele paciente tá apresentando ali de manifestação clínica para você, tá? Mas o objetivo aqui é indicar a via subcutânea como sendo uma via aí, né, para administração de medicamentos, de reidratação, e que ela é super indicada para pacientes que estão em estágios ali estáveis, que estão estabilizados dentro do seu quadro ali paliativo. É um procedimento simples, é um procedimento seguro e que não acarreta complicações graves para o cliente, tá? E é exatamente por isso que essa via subcutânea, ela pode ser amplamente implementada no ambiente hospitalar, certo? E onde ela ganha uma aplicação maior, que inclusive eu trabalhava muito com isso lá em Brasília, é na prática de assistência domiciliar, nos home care, tá? Isso torna uma modalidade importante para compor aí o atendimento médico assistencial, com muito benefício para o paciente, para a família e para toda a equipe de saúde. O que é o propósito aqui? Que vocês tenham esse conhecimento, porque se um dia, depois que vocês formarem, né, vocês estiverem na prática desse cuidado de atendimento, seja domiciliar no home care, seja dentro da própria instituição, cuidando de um paciente paliativo, vai ser o seu parecer, vai ser a sua indicação que vai prevalecer. Então, você, enquanto enfermeiro, você tem autonomia para definir qual tipo de acesso implantar naquele paciente, certo? Porque para a gente chegar lá no acesso central, que ele é mais invasivo, antes disso a gente tem que ter tentado outras alternativas. Alternativas que são simples, que não gera custo, porque a gente tem que pensar no custo da instituição, que não gera exposição desse paciente. Então, é tudo uma cadeia que vocês devem observar de acordo com a condição clínica do paciente, certo? Então, o termo, né, hipodermóclise ou hidratação subcutânea são sinônimos aí, tá, que se referem a essa via subcutânea. A gente usa muito o termo hipodermóclise, é bastante comum, então se vocês verificarem aí a prescrição de alguma medicação por essa via, é uma via subcutânea, tá? Então, é uma via que refere-se aí à administração de soluções e de reidratação por uma forma parenteral, certo? Quando essa via é utilizada para administração de medicamentos, considera-se o termo terapia subcutânea, tudo bem? Então, é a administração de medicamentos e soluções de reidratação na camada subcutânea da pele. Vai ser ali a administração através de uma agulha. Geralmente a agulha que se indica aqui é uma agulha de baixo calibre e a introdução dessa via ela é feita numa prega cutânea em distintas regiões topográficas do corpo. Presta atenção aqui comigo. Quando a gente fala da via subcutânea,
Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas com certeza, eu não sei se vocês já aprenderam essa técnica, não sei em que pé que tá aí a questão do conhecimento assistencial de vocês. Se não viu ainda, não se preocupe que vocês vão ver. Então, para se administrar essa via, para poder realizar, tem alguns locais do corpo que são específicos. A gente tem que fazer rodízio para não evoluir com hematoma. Quem já ouviu falar do Clexane? É uma medicaçãozinha que a gente aplica em algumas regiões do corpo, que pega ali essa prega cutânea e faz a administração. Então, é mais ou menos assim. O que muda aqui para o paciente paliativo, principalmente do home care, é que essa via ela vai ficar fixa no paciente. Então, o paciente pode ficar até entre 4 a 5 dias com ela, o paciente que está ali no domicílio em casa. Então, por isso que é uma via que ela é simples e ela dá um tempo de permanência para a gente deixar, ofertar para esse paciente. Aí, o que que muda? É aquilo que eu falei para vocês lá no início. Quando se indica essa via subcutânea, vocês têm que ter o entendimento que ela é uma via que a medicação ela leva um tempo maior, então é mais lento. Então eu trouxe esse gráfico só para vocês verem o tempo. Ó, a intravenosa, lógico, né? É a mais indicada aí, principalmente na emergência, porque tem uma via de acesso que ela é muito rápida, então caiu ali na corrente sanguínea, aquela medicação ela já tá ali, né? Fazendo seu efeito. Depois vem a via intramuscular como segunda escolha aí, de tempo de infusão que é mais rápido. Depois a subcutânea e depois a via oral. Então é por isso que, mais uma vez, a escolha dessa via subcutânea vai depender das condições clínicas e hemodinâmicas do seu paciente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é a proposta de prescrição. Se são medicamentos do dia a dia, de uso ali, né? Crônico, que ele tem que dar continuidade, é uma medicaçãozinha para pressão, para diabetes, para tratar o hipo ou o hipertiroidismo, ok. Mas se for uma medicação que para dar suporte crítico, que aquele paciente está numa condição que ele se agravou, eu preciso fazer uma infusão ali, né, uma volemia de 2.000 de cristalóide, e eu também preciso fazer uma adrenalina, eu preciso fazer uma amiodarona para tirar aquele paciente daquela condição ali, né, de arritmia. Não, né, gente? Então, se é nessa condição de emergência, a gente vai procurar vias, acessos que são rápidos, que vai tirar ali o paciente daquela condição crítica e que a gente vai devolver a condição hemodinâmica dele. Então, tenham esse bom senso na escolha, que tudo vai depender da situação da hemodinâmica do seu paciente, tudo bem? Então, o perfil de absorção pela via subcutânea, como eu falei para vocês, levem isso aqui para a vida. Ele é mais lento, tá? Então, é uma absorção que ela é mais lenta, só que essa via, ela possibilita uma concentração sérica estável do medicamento, então fica por mais tempo ali recirculando, tá? Então, a via que ela é mais lenta e permite uma concentração sérica estável do medicamento, ou seja, né, vai impedir ali picos plasmáticos, os quais podem determinar o possível aparecimento de alguns efeitos colaterais indesejáveis, ou seja, tem determinadas medicações que, quando você faz por outra via, ela pode manifestar com alguns picos plasmáticos que a gente fala, né? Ou vai acelerar aquela condição ou vai diminuir devido aí a efeitos colaterais indesejáveis. E não é o caso da via subcutânea. A subcutânea não, ela é mais lenta. Então, por isso que ela possibilita uma concentração mais sérica, mais estável ali do medicamento, tá? Então, tá vendo aí mais um ponto positivo para o uso dela. E essa característica faz com que a via subcutânea não seja uma via ideal
quando se necessita de ajuste rápido de dose. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, tudo vai indicar da condição. Se eu preciso de um ajuste rápido de dose, se eu preciso de uma infusão de solução de grande volume em curto período de tempo, isso já muda todo o cenário da indicação da subcutânea. Não esqueçam disso, isso é muito sério e isso aqui salva vidas, tá, pessoal? Não se esqueçam disso, tá? A velocidade de absorção dos fluidos por via subcutânea, ela é reduzida quando se tem ali presença de hematomas, de edemas naquele sítio de infusão, já que, né, ela ocorre ali por difusão capilar. Então, vocês estão entendendo o quanto é importante a sua avaliação, o seu conhecimento a respeito da via, a respeito da anatomia desse paciente, para você conseguir entender qual que é a via, né, do tecido ali, daquele membro que a gente vai inserir, se vai ser uma difusão por capilar ou não, tá? Então, tem esses detalhes aí que vocês precisam se atentar. Quais são as indicações? Então, vamos lá. Indica-se essa via para prevenir, né, ou tratar quadro de desidratação que ele é moderado, ou seja, né, até o moderado ainda se aceita, porque quando já é uma desidratação que ela é grave, eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso de uma infusão mais violenta ali, né? E já não vai mais indicar porque é uma via lentificada, a gente já estudou. Então, pacientes com intolerância ou dificuldade para ingestão de líquido por via oral, que está manifestando náusea, vômito, diarreia, que possui ali uma obstrução do trato gastrointestinal por um quadro de neoplasia, sonolência, confusão mental, indica-se, tá? Então, na desidratação moderada, ainda indica-se a via subcutânea. Pacientes que estão aí impossibilitados de acesso venoso, então aquele paciente que você já tentou puncionar ele ali com gelco, com scalp, por diversas vezes, porém, né, devido à condição clínica, devido à idade, devido ao quadro de desnutrição, são vários fatores que impossibilitam, às vezes, a gente de puncionar uma via periférica, né? Veias finas, frágeis. Então, você fala, opa, já tentei 4 vezes, eu não posso expor esse paciente a tamanho sofrimento, né? Por essas tentativas que estão sendo constantes. Então, é uma indicação também da subcutânea, quando você não consegue atingir ali o acesso venoso, tá? Então, aqui a gente leva a indicação de desidratação moderada e impossibilidade de acesso venoso, tá bom? E qual que é a contraindicação? Existem algumas contraindicações que elas são específicas, tá? Então, nessas condições vocês devem ter atenção. Pacientes que estão aí com distúrbio de coagulação, situações de emergência, né? Como a gente já conversou, um exemplo é pacientes que evoluem com falência circulatória, aqueles que estão em desequilíbrio hidroeletrolítico severo, que necessitam de volemia com resposta rápida, também é contraindicado. Pacientes que apresentam sobrecarga de fluidos, no caso ali da insuficiência cardíaca congestiva, pacientes que são renais crônicos, que estão em condição de um edema que ele é bastante acentuado, e em caso de desidratação severa, certo? Nestes casos, não se indica, porque a gente precisa de uma resposta rápida. E se eu for lá e fizer a subcutânea, eu vou ter resultados que são insatisfatórios e pode prejudicar a vida aí desse nosso paciente, tá bom? Então, quando houver também risco aí severo de uma congestão pulmonar, né, como a síndrome da veia cava superior ou novamente a insuficiência cardíaca congestiva, deve ser avaliado de forma criteriosa. Qual que é o ensinamento aqui? Cada paciente ele deve ser tratado da forma dele, tá? Então, o mesmo tratamento que eu vou
instituir para a Nara não é o mesmo que eu vou instituir para o José, porque são condições clínicas e hemodinâmicas diferentes, são diagnósticos diferentes. Então, abre a mente e tem essa visão aí de tratar cada paciente conforme a sua demanda. A vantagem desse procedimento é que é uma via segura, a gente já conversou, pouco risco de complicação e a gente possui uma fácil manipulação e manutenção desse acesso, tá? Então, é um mínimo desconforto para esse paciente, o mínimo de risco de complicação local, o mínimo de risco de complicação sistêmica. É um procedimento que ele custa pouco, então baixo custo para a instituição, se tratando de custo e benefício. Permite que esse paciente ele possa usar esse acesso no domicílio, se ele tiver uma equipe de cuidado aí, né, domiciliar. Então, possibilita a alta dele precoce e a permanência e continuidade no domicílio, tá? E a desvantagem é que apresenta algumas limitações na situação em que se deseja uma velocidade de infusão de reidratação rápida, de grande volume de líquido, foi o que a gente já conversou anteriormente. Uma curiosidade, o paciente que está com essa via é recomendado infusão de até 3.000 ml em 24 horas, tá? E essa 3.000, ela tem que ser separada por sítios. Então, no primeiro sítio eu vou fazer 1.500 e no segundo eu vou fazer mais 1.500. É por esse motivo que em situações emergenciais, né, como a reversão de um choque hipovolêmico, a reversão de uma desidratação que ela é severa, não se indica, porque nesses casos eu preciso de acesso calibroso, de via de acesso rápido, direto, que eu vou ofertar uma infusão que ela é grande, um volume grande, é isso que vai salvar a vida desse paciente. Portanto, a via subcutânea ela é insuficiente nesses casos, tá? E alguns pacientes que possuem ali o tecido subcutâneo mais delicado, mais diminuído, tem limitação aí dessa infusão, tá? De 3.000 ml acaba caindo aí para 2.000 ml em 24 horas. Então, é uma sabedoria que ela é importante na hora de você orientar a equipe que vai estar sob a sua supervisão. Aqui só por curiosidade, já tiveram, né, farmacologia, são alguns fármacos que são indicados para essa via, para dor, para sedar, para casos de náusea e vômito, obstrução intestinal maligna. Então, dá uma pausa aqui, quem tiver curiosidade de aprender a dose, que vai ser construtivo para vocês levar aqui essa parte, tá? Alguns medicamentos que são contraindicados por questão de osmolaridade, por ser medicações mais oleosas. Então, esses medicamentos não são indicados na via subcutânea, tá? Não esqueçam. Diazepam, o diclofenaco tem uma controvérsia aí na literatura, a fenitoína e os eletrólitos que não são diluídos. Então, estes medicamentos, eles não são recomendados na via subcutânea, tá bom? Aqui é um passo a passo de como utilizar os medicamentos, né? São medicamentos que precisam ser diluídos, existem ali uma forma de administração, tá? Se vai ser em bolos ou não, se vai ser infusão contínua ou não, tudo vai depender ali do momento e da indicação daquela prescrição médica, tá joia? Escolha do sítio de punção, como eu falei para vocês, tem regiões que são aí, né, de primeira escolha para administração. Regiões de destaque, a região deltoide, a região anterior do tórax, a região escapular, abdominal, a face antero e lateral da coxa. A região abdominal é um local que se utiliza bastante, mas é mais utilizado quando a gente não vai deixar ali por 4 a 5 dias, só para aquela dose ali daquele momento. Indica-se bastante no deltoide para deixar fixo ali o acesso, eu vou mostrar a foto para vocês, tá? Lembrando que isso deve ser avaliado a cada dia,
tem que ser feito rodízio das regiões, para esse paciente não evoluir com edema, não evoluir com hematoma, e esse é um cuidado de vocês, esse é um cuidado da enfermagem, fazer essa avaliação, tá? Então, vão avaliando, vão fazendo rodízio, vão vendo se aquela infusão realmente ela está sendo feita, tá? Se não está trazendo nenhum risco para esse paciente. O dispositivo utilizado, o mais utilizado é o scalp, certo? Eu trouxe ele aqui só para quem nunca viu conhecer. Esse aqui, ó. É um scalp que a gente introduz, tá? Aqui a angulação da agulha, só a título de curiosidade. Na subcutânea a gente vai colocar uma angulação aí de 45 graus. Então muda, olha aqui como que essa agulha está sendo inserida. A intramuscular totalmente reta, né? 90 graus. A intradérmica, ela fica aí no meio termo, mais deitadinha, numa angulação de 10 a 15. E aqui tem a parte do tecido, para vocês entenderem a anatomia, de onde que é a intramuscular, até onde ela vai, a subcutânea e a intradérmica, tá bom? Complicações existem, mas são poucas, complicações locais e sistêmicas, mas bem poucas quando acontece, tá? É mais sinal de irritação que pode aparecer aí nas primeiras 4 horas. Se persistir, você tem que avaliar e retirar, trocar o sítio da punção, certo? Avaliar sinais flogísticos, edema, calor, eritema, se persiste ali, né, a questão da dor no local, principalmente no momento que se infunde ali aquela soroterapia, o que foi indicado. Presença de endurecimento, hematoma, quando se chega ali numa manifestação de necrose do tecido, já é uma complicação que ela é tardia, então faltou uma avaliação, né, anterior para não ter deixado chegar naquele ponto. E sinais de infecções, tá? Sinais de infecções relacionados a febre, calafrio, dor. E se persistir alguma manifestação dessas, vocês têm que suspender imediatamente, tá bom? E as complicações sistêmicas, elas estão relacionadas mais aos nossos sistemas. Então, existe uma sobrecarga cardíaca pelo excesso de infusão, né? De hidratação, às vezes sobrecarregou ali o ventrículo daquele paciente, onde ele pode manifestar alterações que são hemodinâmicas. Então, vai ser uma taquicardia, vocês vão conseguir avaliar uma turgência jugular, que é quando, né, a jugular ela se distende ali na região do pescoço, é muito visível no exame físico. Vai ter alteração da pressão, ele vai ficar dispneico, vai tossir. E quando vocês observarem isso na avaliação, já tem indicação de suspensão imediata do uso, tá? As principais recomendações, como eu já conversei com vocês, é fazer essa avaliação do local, indicar o rodízio da localização quando for necessário, tá? Após a administração do medicamento, fazer a lavagem ali do circuito, injetando 1 ml de soro, para garantir, né, o conteúdo do dispositivo seja introduzido. Então, eu acabo empurrando quando eu faço essa lavagem, mas tem que ter cuidado, porque tem que avaliar se é um paciente que ele não é renal crônico, que ele não é um paciente que tem insuficiência cardíaca, porque geralmente esses pacientes eles contraindicam volume, eles não podem ter sobrecarga. Então, gente, o conhecimento é tudo. Busquem, vocês não têm que ser bons, vocês têm que ser excelentes naquilo que vocês fazem, tá? Então, é ter uma visão ampla, uma visão macro, não somente ficar ali voltado em coisas pequenas. Vocês têm que abrir a cabeça e ter um entendimento do paciente como um todo. O que uma coisa pode levar à outra, tá? E sempre observar ali o local da inserção, tá bom? Então, tá aqui uma foto, só para elucidar o que eu falei para vocês. Aqui tá sendo na região do deltoide, né? Tá fazendo a punção. Neste caso, a recomendação da Anvisa é que fique aí até 96 horas. Então, a gente consegue deixar esse dispositivo por 4 ou talvez até 5 dias, mas é necessário uma avaliação diária do sítio dessa inserção,
para ver se não tem sinais flogísticos. Se não tiver, tudo bem, pode tocar aí a conduta que vai dar tudo certo, ok? Então, a gente finaliza aqui a via subcutânea, o quanto ela é importante no cuidado paliativo, e eu vou comentar um pouquinho com vocês os procedimentos invasivos. Os procedimentos invasivos não é uma primeira escolha, tá? No cuidado paliativo, o próprio nome diz, ele invade, né? Ele expõe o paciente a procedimentos que podem trazer complicações maiores, mas chega um determinado momento que, dependendo da indicação, ele vai ser feito, tá? Então, o objetivo aí primário da realização de qualquer procedimento invasivo paliativo, ele inclui o quê? São essas indicações aqui, essas manifestações que vão indicar aí a realização do procedimento invasivo. Então, vai ser feito em quais casos? Quando for para alívio possível e durável de sintomas, se faz. Restauração da função de algum órgão, se faz. Melhoria da qualidade de vida, se faz. Melhoria da imagem corporal. Perdão. Otimização de cuidados com o paciente. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, 1 minuto. Então, nessas condições, se indica fazer um procedimento invasivo, seja uma cirurgia, seja um acesso central, seja uma sonda vesical de demora. Então, tudo vai depender aí da manifestação e de o quanto esse procedimento invasivo ele vai beneficiar aquele paciente que está no cuidado paliativo, tá? Então, essas são as indicações para a realização de procedimento invasivo, para controlar dor, para controle de odor, para controle de dispneia, complicações de lesões por pressão, infecção cutânea, obstrução da via aérea, falência renal, sangramento tumoral. Então, é como eu falei, não é a primeira via indicativa, o procedimento invasivo, mas cada situação ela deve ser avaliada de acordo, né, com a necessidade e qual será o benefício para o paciente. Então, tem procedimentos que são relacionados ao aparelho respiratório, ao aparelho digestivo, ao aparelho urinário, e aqui são alguns só para vocês conhecerem, tá? Então, a traqueostomia, a ressecção, a toracocentese, a pleurodese, a obstrução esofágo-gástrica duodenal, né, implantando uma gastrostomia, colocando uma endoprótese, certo? Para controle de obstrução intestinal, controle de obstrução uretral, que aí se coloca uma cistostomia, uma nefrostomia, sangramento tumoral, onde vai fazer uma embolização hepática ou renal, ou outros cuidados para se promover conforto para pacientes que estão com lesão por pressão, correção de fraturas que são patológicas. Então, tudo aqui vai depender da condição e de qual vai ser aí o benefício para aquele cliente, para aquela família, tá bom? Então, você, enquanto profissional, tem que dar uma atenção a quê? A severidade daquele sintoma, o grau de resolução dos sintomas, o momento e a escolha do procedimento, a duração da intervenção, se existem complicações que podem ser associadas àquele procedimento invasivo e quais são as preferências do paciente. Não pode esquecer disso aqui, tá bom? Então, essa atenção, ela deve ser dada, você tem que se perguntar antes mesmo de executar, para poder discutir ali com a equipe multi. Então, de tudo jóia? Então, lembrem, são recomendações formais para o sucesso do procedimento invasivo que visa o controle de sintomas na doença avançada e existe aí uma atenção a esses pontos. Primeiramente, você tem ali noção da evolução natural daquela doença? Então, se pergunte.
Você fez uma avaliação criteriosa de performance, de status daquela condição? Você fez uma avaliação prognóstica formal? Tem um mapeamento ali, uma visão que ela é estruturada relacionada aos sintomas? E a família, pessoal? Ela foi esclarecida? Ela foi comunicada? Então, se perguntem antes de tomar qualquer decisão em equipe, tá? Então, façam essas perguntas, redirecione, organize toda a situação para aí sim vocês definirem a conduta e comunicar à família, tá joia? As ostomias, bastante indicada no cuidado paliativo, no cuidado do paciente que está ali na assistência do home care, tá? A ostomia é ali, né? Aquela incisão cirúrgica, aquele espaço que foi aberto no paciente e aí foi colocado um dispositivo. É uma jejunostomia, é uma cistostomia, é uma colostomia. Então depende, são muitas indicações que vai depender do prognóstico, do diagnóstico desse paciente e de qual região, né, foi afetada, se foi a região gastrointestinal, se foi a região ali do sistema geniturinário. Então, dependendo da indicação, essa ostomia ela vai ser feita. O portador de ostomia e o paciente em cuidado paliativo são pacientes que permitem que a enfermagem exerça em toda a sua plenitude a sua principal atuação. Qual que é a nossa principal atuação? O cuidado, tá? Então, cuidar desse paciente vai muito além. Exige desde a fase que antecede o pré-operatório dele para fazer esse procedimento, discutindo, orientando sobre a escolha do melhor local para se fazer o estoma, o acompanhamento pós-procedimento, que é ali o momento do pós-operatório imediato, onde ele, o cuidador e a família precisa aprender a cuidar daquele estoma que foi implantado, tá bom? E até mesmo no pós-operatório tardio, que nessa fase, pessoal, vai exigir um acompanhamento para prevenir ou tratar possíveis complicações. Então, vamos entender melhor. Um exemplo aqui é de uma ostomia, uma gastrostomia. Todo mundo conhece? Eu coloquei ela aqui, ó. A gastrostomia é a criação de um orifício, né, externo na região do estômago e ela é indicada para o paciente se alimentar. Então, pacientes que não têm condição mais de ingesta VO, nem que seja de forma assistida, o médico vai indicar esse procedimento, a gastrostomia. Então, para dar um aporte nutricional para pacientes que estão impossibilitados de usar dieta via oral, seja por um tumor, seja por uma doença de Alzheimer, que ela já está numa fase mais avançada, que esse paciente não consegue mais, não tem o controle da deglutição, tá? Então, vai ser implantado. E você tem que ter o cuidado com essa sonda que foi ali implantada. Cuidados de higiene, cuidados de limpeza, cuidados com curativo, cuidados com a manipulação da sonda, porque você tem que ter o conhecimento e tem que ensinar a sua equipe técnica de que forma que se acopla o equipo, de que forma que se passa a água, a hidratação, o medicamento via oral, que ele é, né, esmagado ali no amassador e também passado aí por essa via. Então existem, né, vários cuidados que ficam a cargo totalmente da enfermagem. Cuidados com a pele, cuidados com o curativo e cuidados com a infusão, da administração, seja da dieta, seja do medicamento, e também para orientar a família relacionada às dúvidas sobre o procedimento, ok? Existe também a traqueostomia, né? Que é uma pequena abertura feita na traqueia, localizada aí na parte anterior do pescoço, onde é introduzida uma cânula para permitir a entrada de ar para esse paciente poder fazer aí a respiração. Então, a enfermagem tem uma atuação muito importante também nesse cuidado, né? Avaliação diária ali do estômago, que é a região onde foi implantada essa prótese. Fazer o curativo vai depender da indicação do protocolo da sua instituição,
se vai ser com soro, se vai ser com clorexidina, se vai ser com álcool. São protocolos que são internos. A visão que você tem que ter é a visão da avaliação diária, para não deixar esse estômago complicar. Então, tem que manter essa região seca, tem que ter cuidado com o cadarço que está passando na região do pescoço para poder amarrar, certo? Tem que ter um cuidado, né? Quando for indicativa a troca dessa cânula plástica para a cânula metálica e orientar toda a equipe sobre a limpeza da cânula, tá bom? Então, esse é o cuidado de enfermagem relacionado à traqueostomia, certo? Lógico que tem outras coisas, é muito maior o plano de cuidado de vocês, mas o objetivo da aula é só mostrar para vocês. Então, tá aqui uma traqueostomia, para quem não conhece, nunca teve oportunidade de ver. A nefrostomia é uma ostomia urinária, é uma intervenção cirúrgica, tá? Que efetua ali o médico uma abertura no rim para drenar a urina. Então, quando se indica? Quando tem uma obstrução uretral, que ela é importante, quando esse paciente precisa recuperar a função renal, tá? Com um paciente que teve uma uropatia obstrutiva, ou uma simples obstrução das vias urinárias por uma neoplasia abdominal, tá? Então, é aqui, ó. Esse catéter ele vai ser implantado diretamente na região do rim para que drene ali a região para poder, né, esse paciente conseguir urinar. Então, tá aqui, a bolsinha fica lateralizada, vai depender de onde foi feita a incisão. Então, a urina, ela é drenada até a bolsa coletora, que fica para fora do corpo, tá bom? Então, é um procedimento que incomoda. A maioria desses procedimentos de ostomia, eles mexem muito com os pacientes relacionados aí ao autocuidado, certo? Relacionada ao próprio dia a dia, né? Porque tem pacientes que eles deambulam, que eles fazem atividade de ir no banco, de ir no supermercado. Isso mexe um pouquinho com a autoestima deles. Então, você, enfermeiro, tem que ter também aí um papel muito importante nas orientações do autocuidado com esse paciente. Então, nefrostomia, certo? Tem o cuidado aqui também do curativo, de manter a região do estômago bem limpinho, certo? Avaliar essa pele todos os dias. A jejunostomia, ela se parece muito com a gastrostomia, porém, é em outra região, anatomicamente se falando, tá? É numa porção que ela é mais alta do tubo digestório, e ela pode ter uma indicação que é apenas para descompressar, fazer uma descompressão, mas também já vi passar dieta por jejunostomia, vai depender da indicação. Então, o seu cuidado é observar a fixação, observar o estômago, fazer o curativo ali da região. Então, é a indicação geral aí, tá bom? E a colostomia é aquela bolsinha, né, que ela é instalada quando se tem uma amputação do reto desse paciente, certo? Então, ela pode ser permanente, ela pode ser transitória. Então, tem pacientes que fazem o uso e depois, né, retira e se reconstrói essa região, mas tem pacientes que, infelizmente, dependendo do prognóstico, isso aí fica de forma permanente. E a colostomia é um tipo aí de ostomia que ela mexe muito com a autoestima do paciente, tá? Eu já acompanhei pacientes que fazem o uso dessa colostomia. Então, infelizmente, eles têm que se adaptar à vida, o seu dia a dia com essa bolsinha. Então, às vezes pode provocar um mau cheiro, um odor. Se a bolsinha encher demais de evacuação, ela pode romper, e se você não tiver em casa, isso vai gerar um constrangimento. Ela pode causar queimadura na região, na borda do estômago, por conta da cola, da fita da bolsa. Quando o paciente evolui aí com flatulência, né? Quando ele vai, como é que fala? Soltar gases. Essa bolsinha ela pode fazer barulho, ela distende
o ar. Então, é todo um cuidado, é toda uma orientação que você vai ter que ter com esse paciente para ele conseguir conduzir o dia a dia e seguir na vida, tá? Mas com muita paciência, com muita orientação, a gente consegue acalmar mais esses pacientes e eles acabam se adaptando. Então, essa bolsinha, ela deve ser trocada, né? Tem a bolsinha de caraia que a gente fala, que é uma questão de fábrica mesmo, o nome, e você tem que ter o cuidado porque geralmente a borda aí da região onde ela é instalada pode provocar queimadura, tá? Então tem que ter o cuidado dessa avaliação da pele diária. Então, dentro da filosofia aí do cuidado paliativo, o cuidado ao ostomizado pelo prevenindo, tratando, fazendo por ele. Ou seja, vamos prevenir situações que são mais constrangedoras, situações que são mais lesivas a ele, porque ele já está passando por um momento tão difícil. Então, a nossa prática, ela tem que se tornar especial, ela tem que se tornar confortável e segura para aquela pessoa que vai receber, tá? Porque ele se encontra num momento muito delicado da vida dele. A cavidade oral, como eu já falei para vocês lá no início, é uma das principais atividades da equipe de enfermagem, tá? É a gente que deve prover esse conforto, dessa higiene para os pacientes. Somos nós que devemos auxiliar, orientar e fazer a execução quando esse paciente não tem condição aí do seu autocuidado, tá bom? Então, não se esqueçam, você enquanto líder, enquanto supervisor da sua equipe, você é um membro que o tempo todo tem que estar supervisionando e também executando essa prática. Por que não? Não é só responsabilidade do técnico de enfermagem, é responsabilidade sua também. Porque se o seu plantão não vai bem com a sua equipe, isso é um reflexo seu, porque a gente lidera pelo exemplo. Então, vocês têm que levar para a vida. A liderança ela é feita pelo exemplo, tá? Então, cuidado aí com a cavidade oral também é muito importante, porque é através dessa higiene oral que a gente proporciona um bem-estar e um autocuidado para o paciente, tá? Então, antes de tudo, avalie o grau de dependência desse paciente, a funcionalidade dele, para você entender se ele consegue fazer essa atividade sozinho, com a ajuda, né, auxiliando, ou se ele está 100% debilitado, onde vocês terão que fazer. Então, muito cuidado, muita atenção naquele paciente que está em ventilação mecânica, que está entubado, que está traqueostomizado. Eles precisam de uma atenção maior, porque tem que ser uma higiene que ela é mais especializada. Essa boca, ela precisa ser aspirada, tá? E não sei se todos sabem, mas uma higiene oral inadequada, ela é uma das causas da pneumonia associada aí, né, à ventilação, à PAV, porque se eu não estou prestando ali uma assistência que ela é especializada, que ela é assertiva naquela higiene oral, vai propiciar o crescimento de micro-organismo naquela região, e a boca é uma região que ela tem uma microbiota que ela é propícia para isso. Então, se você não faz ali uma assistência que ela é especializada, que ela é direcionada, infelizmente, né, esse paciente ele vai acabar deglutindo aqueles resquícios, aqueles restos, tudo aquilo que está ficando acumulado ali naquela cavidade, e ele pode sim evoluir aí com a complicação que é a PAV, que a gente faz muita ação de prevenção voltada à higiene oral justamente por conta disso, tá? Como eu falei, né, a saúde bucal inadequada, ela leva a problemas de saúde que são secundários, dificuldade na ingestão, desconforto, dor, redução da qualidade de vida, né? Dificuldade de transmitir ali sentimentos, emoções, alteração da autoimagem, distúrbios como cárie ali na placa dentária e doenças como infecção, seja infecção na cavidade oral ou até mesmo a pneumonia. Então, aqui tem alguns enxaguatórios bucais, como exemplo, a água, a clorexidina a gente usa bastante, principalmente na UTI, tá? É aí a solução mais indicada que o mercado tem trabalhado hoje com a gente.
O manejo da infecção oral, só a título de curiosidade, o uso não farmacológico e o farmacológico, vocês dão uma pausa aqui para quem tiver interesse de conhecer qual que é o nome aí das indicações, na dor, na estomatite ou na mucosite, tá? Também tem o tratamento farmacológico e o não farmacológico, na gengivite, na halitose também, né? No hálito ali, na cialorreia, principalmente paciente de esclerose lateral amiotrófica, eles produzem muita saliva e uma indicação que se usa bastante, eu usei muito também na minha prática, é manipular a atropina. Então a gente usa bastante o colírio de atropina para poder diminuir aí, né, essa formação da cialorreia, porque é algo que incomoda, esse paciente fica o tempo todo ali babando, né? Vai acumulando. Isso é um desconforto para ele, é um desconforto para a família. Então, existe aí um manejo farmacológico e um não farmacológico que ele ajuda bastante aí no autocuidado desse paciente. Uma simples posição que você ajusta, uma higiene oral que ela é adequada. Aí, pessoal, a higiene oral você tem que seguir o protocolo da sua instituição, relacionado ao intervalo, se vai ser 4 vezes ao dia, se vai ser 3, e ao produto que se vai usar, tá? A xerostomia também tem aqui a indicação do tratamento que eu coloquei para vocês. E, por fim, o cuidado com as feridas, curativos e medidas de higiene e conforto, tá? Feridas e curativos é algo que está muito direcionado à enfermagem. Eu nem trouxe no slide, porque isso já é bem claro para a gente, né? Que esse papel da avaliação geral desse paciente é uma proposta que ela é da enfermagem, então vocês têm que ter atenção com esse paciente, tem que observar o estado nutricional dele, porque tudo isso vai contribuir aí com essa pele do paciente, tá? Então, observe se está sendo realizada a mudança de decúbito, se esse paciente ele está com aporte nutricional que ele está indicado, se ele está em uso de colchão casca de ovo ou colchão pneumático com uma capa, se não está ficando nenhum tipo de material ou equipamento por baixo desse paciente que vai causar ferida, se no momento do banho a equipe tem feito, né, a secagem correta nos locais de dobra, porque o acúmulo pode umedecer e pode propiciar lesões. Se você tem um conhecimento específico para, caso esse paciente evolui com uma lesão, qual cobertura indicar? Vai ser um Dersane? Vai ser o quê? Vai ser uma papaina? Vai ser um hidrogel? Vai ser um safigel? Vai ser um carvão ativo, né? Então, tudo isso vai demandar ali de você na tomada de decisão no momento que esse paciente ele necessitar, nesse caso aí de feridas e de lesões, tá? Então, é o cuidado que ele é 100% da enfermagem, que vocês precisam muito atuar com muita segurança aí e muito conhecimento prático e teórico, tá? A prática voltada à higiene e conforto, ela também tem a ver, né, com a prevenção aí de lesões, de feridas. Então, observar a higiene ali daquele ambiente, fazer orientações, definir se vai ser um banho de aspersão ou não, se vai ser um banho no leito, se foi feita a higiene do couro cabeludo, a higiene oral e íntima, a adequação da cama, a arrumação do lençol, tudo isso impacta ali no cuidado. A troca de fralda, principalmente dermatite, tá? Paciente que faz uso de fralda por muito tempo, eles podem evoluir a um bebê, é igual um bebê, então ele pode evoluir com assadura, ele pode evoluir com dermatite por incontinência urinária, por xixi, por diurese que tá ficando acumulada, por fezes que tá ficando acumulada, mudança de decúbito, readequação do vestuário, tá? Então, são cuidados aí que são direcionados totalmente para vocês. E a reflexão, tá, gente, aí para o cuidado de higiene e conforto no cuidado paliativo, ela deve partir sempre de um planejamento seu enquanto enfermeiro, tá?
direcionada ao indivíduo, quais são as possibilidades que você pode propor para aquele atendimento, para o futuro daquele paciente. Porque o tempo do nosso paciente, ele certamente é diferente do tempo de quem cuida dele. E vou falar honestamente para vocês, o desconforto e a dor no cuidado, geralmente, ele é entendido como uma ponte para a melhora e a recuperação breve desse paciente. Então, tenha esse senso, tenha essa humildade, essa atenção, esse bom senso relacionado com esse paciente. E cabe a nós, equipe, estabelecer aí um canal de comunicação com esse paciente, mantendo um bom vínculo de confiança, né? A gente já conversou sobre isso, para estabelecer aí boas práticas, práticas de conforto, medidas que sejam reais e também concretas, tá bom? Então, você, enfermeiro, você é muito importante nessa prática, na realização desses procedimentos e também no diálogo. Nunca se esqueçam disso. E também, o que eu falei para vocês aqui hoje é que um paciente nunca é igual ao outro, tá? Ainda que a manifestação da doença ela seja igual para a maioria. Então, enxergue a singularidade de cada um. É isso que vai te guiar para o conforto desse paciente, dessa família e desse cuidador, tá? Leve isso aí para a vida de vocês. E para finalizar a aula, só para vocês conhecerem aqui, quem que é essa equipe toda que está por trás desse trabalho que eu tanto falei com vocês no decorrer desse semestre. Então, a gente tem um enfermeiro, lógico, é por isso que essa cadeira, essa disciplina, ela existe aí, né, na carreira acadêmica de vocês, porque a gente tem um papel muito eficaz, um papel da comunicação, um papel de direcionar ações, de executar, de ser uma ponte da comunicação nesse contexto terapêutico, certo? Somos nós os responsáveis por negociar metas assistenciais acordadas com toda a equipe multi, com o paciente, com a família, e a gente acaba coordenando esse cuidado e planejando. Então, você tem um papel muito importante. O médico também, né? Ele faz parte da equipe, né? E ele funciona como elemento também que facilita aí as condutas e ele ajuda o paciente a exercer a sua autonomia. Então, as escolhas e decisões, elas são partilhadas entre o médico, toda a equipe multi, o paciente, a família e a equipe do cuidado paliativo que está ali envolvido, certo? Dessa forma, consegue cumprir ali o propósito de cuidar do paciente de forma integral, de forma individualizada, com foco no bem-estar, na qualidade de vida, certo? Seja lá qual for o estágio da doença. Daí a gente tem também na equipe o psicólogo, o assistente social, o nutricionista, o odontólogo, o fisioterapeuta, o fono, o terapeuta ocupacional e o assistente espiritual. Essa é uma equipe que serve como base para poder conduzir esse serviço do cuidado paliativo, sempre discutindo, sempre aí um pegando a opinião do outro para tornar, né, tomar a melhor decisão lá na frente. E eu finalizo com vocês aqui esse semestre, essa aula, com a perceptiva de tudo que a gente discutiu no decorrer aí desses dias. E qual que é essa percepção? O que eu finalizo? Que o cuidado paliativo, ele se insere aí como uma medida extremamente necessária. Eu tenho certeza que vocês também perceberam isso. Então, é uma abordagem que vem para promover a qualidade de vida, para aliviar, para prevenir, para cuidar do sofrimento do outro, tá? Cuidar do sofrimento dos indivíduos, dos seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da existência dele, pacientes que estão ali na finitude da vida. Porém, infelizmente, ainda pouco se educa em nosso país sobre este cuidado. Muitos profissionais, pessoal de saúde, desconhecem técnicas de paliação e isso acaba se tornando escasso as publicações dirigidas para essa área de atuação.
Então, eu finalizo aqui com vocês a aula. E qualquer dúvida, tá? Vocês podem me procurar, tirar as dúvidas. E eu realmente espero que toda essa discussão que a gente fez no decorrer das semanas tenha proporcionado aí para vocês uma reflexão, um novo pensamento relacionado a essa prática, tá? E eu quero que vocês levem ela por toda a vida acadêmica e vida profissional, certinho? Então, um abraço e eu vou postar uma atividade para vocês que depois a gente conversa lá no grupo.